Para compreender as Escrituras, vamos agora estar estudando na carta aos Hebreus, novamente o capítulo 1, versículo de número 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Nós vemos então aqui a palavra de Deus reforçando exatamente aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus busca no homem, na mulher, no ser humano. A palavra de Deus diz: amaste a justiça. Então, exatamente, o que agrada a Deus é o amor, a obediência ao seu mandamento supremo, superior, o que está acima de todos, o primeiro, o mais importante, que é amar. E na palavra de Deus, então, há esse destaque para o amor. Por isso, esse versículo 9 começa: amaste a justiça. Então, nós devemos praticar a justiça, mas de tal forma que seja considerado por Deus, no julgamento de Deus, que você realmente pratica a justiça com amor, com a maior força. Com amor quer dizer com toda a dedicação. E na nossa visão para compreender as Escrituras, nós vamos observar o que Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o mais importante é o amor, tanto do homem para com Deus, para com a sua palavra, para com a obediência a essa palavra, quanto é importante, então, que Deus o ame, que Deus te dê uma resposta, que Jesus diga: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, porque tive fome, por exemplo, porque tive fome e me deste de comer. Então, porque havia amor, porque Deus detectou amor e a justiça sendo praticada, então ele também te amou. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O início é a palavra de Deus, que dá vida, que cria todas as coisas, que dá início, que dirige. A palavra de Deus jamais passará, é princípio e fim. E Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então, dar ouvidos com fé. Então, você tem um propósito de guardar essa palavra. Então, você já tem os mandamentos quando você dá ouvidos, quando você procura entender com todos os seus sentidos, com toda a sua força, compreender, ouvir com atenção, conforme o autor aqui da carta aos Hebreus diz que nós devemos agora observar com toda a atenção, com todo o cuidado o que o Filho fala. Se ouvimos os anjos de Deus, quanto mais agora precisamos dar toda a atenção, maior atenção para o que Jesus fala. Então, aquele que tem os seus mandamentos é aquele que dá atenção à sua palavra, aos seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos. Então, primeiro você tem que ler, ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus falando, ouvir aqui esta mensagem de anjos, ouvir essa mensagem de Deus, para que você possa, então, receber, ter os mandamentos de Jesus, ter a palavra de Deus na sua vida. Então, aquele que tem os meus mandamentos, você precisa receber, você precisa buscar, ouvir com atenção, conforme você está fazendo agora. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, os pratica. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é bem-aventurado. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, para não pecar contra o Senhor, para obedecer, para praticar, este é o que me ama. Então, este vai querer fazer o que Deus está mandando, o que Jesus está mandando, os seus mandamentos, vai querer obedecê-lo. Isso é amor. Na definição da palavra de Deus, esse é o amor que Deus está buscando em nós. Então, aqui, amaste a justiça, recebeu a justiça, entende o que é justiça e quer praticar a justiça com amor, com força, com dedicação, com cuidado, quer fazer tudo certo. Quando você ama, você se dedica.
Você então vai se empenhar com amor. Amaste a justiça. Então, primeiro passo, amar. Desejar obedecer à justiça. Desejar praticar a justiça. Se isso vem com toda a força do seu ser, então você ama. Amou a justiça, amaste a justiça. Deus vai vir habitar em você, batizando você com o Espírito Santo, para você receber poder, unção, para praticar a justiça, para pregar o Evangelho, para entender a mensagem do Evangelho, a mensagem da justiça, do reino de Deus e a sua justiça. E assim praticar, viver, ensinar a outros, pregar, porque você amou a justiça. Ao mesmo tempo que você ama, quer fazer com toda a sua força do seu ser e com a ajuda do Espírito Santo, sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo dons espirituais, recebendo o poder do alto, o poder do Espírito Santo, e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Então, odiar. Odiar é rejeitar. Odiar é não aceitar, não quero nada com a iniquidade, com a maldade, com a opressão, fazer o outro de escravo, usar o outro, abusar do outro, roubar o outro, matar, fazê-lo infeliz, fazê-lo entristecer, chorar. Você odeia a iniquidade, o mal que é praticado, a covardia, a violência, a perversidade, o que são todos os tipos de iniquidade, que Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então você tem que amar a justiça, amar o bem, desejar para o seu irmão o que você quer para você, trabalhar por essa justiça, trabalhar por essa paz, trabalhar pela alegria dos outros, pela bênção dos outros, pela vitória dos outros. Eu quero ser feliz, eu quero bênçãos, eu quero a paz, eu quero alegria. Então eu tenho que desejar o mesmo para o meu irmão. Isso é amar, isso é o amor de Deus para com a sua vida, que você deve então trabalhar para que também alcance os outros. Deus é amor, e aquele que ama é nascido de Deus, tem essa expressão de Deus, nascer de Deus, Deus habitar em você, Deus viver com você, o Espírito de Deus habitar em você, o Espírito de Deus testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus, gerado por Deus. Então existe toda a corrente do sangue de Jesus, da presença do Espírito Santo, da glória de Deus, Deus habitando em você. E Deus pode habitar em você, conviver com você, viver junto com você, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, onde habita Deus. Foi feito dessa forma como uma casa de barro, um vaso, para que o Espírito de Deus habitasse nela. O seu Espírito habita neste templo, neste corpo, e o Espírito de Deus vem um dia em que você é batizado com o Espírito Santo e ele passa a habitar em você. Então a sua mente muda, é regenerada, é transformada. Você passa a ter a mente de Cristo. Você passa a entender a palavra de Deus, a palavra espiritual, a revelação do Espírito Santo, as coisas do céu, as coisas da eternidade. Você começa a contemplar a face de Deus, ouvir os anjos. Você começa a ter todo um movimento, uma vida espiritual. Você nasce para esta vida realmente celestial, para este encontro com os céus, para realmente praticar a justiça de Deus, porque você agora compreende a vontade de Deus, compreende o querer de Deus. E Deus opera em você tanto o querer quanto o efetuar, te dá poder pelo Espírito Santo que habita em você. Ele se move em você, ele move os seus membros, ele move o seu pensamento, a sua mente. Nós percebemos que o Espírito Santo começa a atuar em vários pontos, de várias maneiras. Ele guia nossos pés, dirige nossos passos, guia nossas atitudes, nossas ações, nos dá a palavra, falamos, e ele também age na nossa mente. Nós começamos a perceber que tentamos pensar, vamos pensando, e de repente a nossa mente está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Há uma renovação da nossa mente. O nosso pensamento agora não é mais só aquele que nós tínhamos anteriormente das coisas deste mundo. Nosso entendimento já é novo, é renovado, porque o Espírito Santo ele vem habitar ali em todas as áreas, nos neurônios, em toda a formação do cérebro, do pensamento, do entendimento.
Então vem os dons espirituais, dom da sabedoria, dom da ciência, dom do conhecimento, atuando na nossa mente. Nós temos agora a mente de Cristo. Nós agora temos um conhecimento que vem do Espírito Santo, temos a unção do Santo, e a palavra de Deus diz que nós chegamos a saber tudo. Realmente nós temos esse potencial, como o Espírito Santo está aqui habitando em nós, está movendo no nosso cérebro, articulando nossos pensamentos, falando conosco, nos ajudando, nos complementando, nos dando a direção, nos dando a palavra. Então, nós temos um potencial para que nessa palavra, possa sair todo o conhecimento, ele possa falar todas as coisas, ele possa pegar este versículo que nós acabamos de ler e dar toda a explicação que nós realmente nem sabíamos antes de começar aqui essa transmissão, o que iríamos falar, mas vem o Espírito Santo confirmando a palavra que Jesus disse, de que nós não deveríamos sequer nos preocupar com o que haveríamos de falar, porque nessa hora o Espírito Santo nos daria a palavra. E para ele dar a palavra, ele não move apenas a minha língua, a minha boca, meus lábios, aqui movidos pelo Espírito Santo. Ele também move o meu cérebro, a minha mente, os meus pensamentos. Passam a ser os pensamentos do Espírito Santo. Ele está em mim, ele me faz pensar isso, me faz então falar isso, expressar essa palavra, expressando assim todo o conhecimento de Deus, todas as coisas possíveis, todas as coisas do céu. A revelação do céu vem aqui sobre mim nesta hora. Então Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então nós vemos aqui o amor em primeiro lugar, porque amaste a justiça, e agora a consequência. Nós temos aqui observado que a consequência final, o desejo de Deus, é a festa, é a celebração, é o culto, é adorar a Deus. Adorar no sentido de celebrar, de festejar, de louvar, de dar glória a Deus, de chegar à celebração final, à vitória. Tudo termina na alegria, na vitória. Sermos mais do que vencedores em Jesus. Jesus mesmo nos espera para uma festa no céu, para uma celebração, para as bodas do Cordeiro, para bebermos vinho à mesa, vinho da alegria, vinho da festa, vinho da celebração, vinho da vitória, vinho da glória de Deus, da alegria do Senhor. Por isso ele diz, te ungiu com óleo de alegria. Algumas denominações, algumas correntes e ventos de doutrina de alguns homens poderiam colocar muitas coisas, dizendo como estar culminando então o ápice, o final de Deus para a sua vida, o que Deus tem para você, o que Deus quer para você. Deus te criou para quê? Lá na glória você vai receber o quê? Pois aqui a palavra de Deus nos diz que o Senhor te ungiu com óleo de alegria. O final é a alegria eterna, é a felicidade eterna, é a vitória que leva à alegria, a celebração, a adoração. Vamos celebrar, vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos alegrar eternamente, vamos viver felizes. E é isso que Deus quer aqui e agora. Deus, quando chega até você, Ele quer te dar a libertação, Ele quer te dar uma nova vida, uma vida plena, uma vida com abundância, uma vida cheia de alegria, cheia de paz, a partir de amar a justiça e desejar que essa alegria, que essa vitória, que essa unção venha para todos. Quando você ama essa justiça, o primeiro a receber essa unção da alegria é você. Quando você está aqui pregando, quando estamos aqui falando a respeito dessa justiça, a primeira coisa que vem é a glória de Deus sobre a nossa vida, a presença de Deus que nós sentimos aqui, e ela nos traz alegria, a vitória para a nossa vida, a vitória para o nosso espírito, a vitória para a nossa alma, é estarmos eternamente nos alegrando no Senhor, alegrando, regozijando eternamente. Então que você receba agora esta palavra de justiça, de verdade, de salvação, palavra de celebração, palavra de alegria. Vamos louvar a Deus, vamos servir a Deus, vamos obedecer a Deus e vamos assim receber esta unção da alegria maior do que tudo, maior do que todo mundo pode oferecer. Deus agora te unge com esta unção, com o óleo da alegria, para que você possa se alegrar eternamente. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus, o Messias. Amém.